Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. E o material de hoje, como vocês já viram pelo título, é Origens Secretas, os maiores vilões de Gotham. Sim, meus jovens, este daqui é o material que faremos a resenha hoje. Pra ser sincero, eu não ia comprar este material, só comprei porque estava numa promoção e eu acabei pagando R$10 ou algo do tipo. Já não lembro mais exatamente o valor, mas foi algo nessa pegada aí. Então, como ele saiu quase de graça, eu resolvi pegar esse material. Basicamente, esse material aqui vai compilar histórias sobre os vilões de Gotham, sobre estes vilões que nós temos aqui e mais dois, né? A Era Venenosa também está aqui e o Coringa também está aqui. Essas histórias aqui elas já saíram naquele encadernado de o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas do Neil Gaiman, tá? Acho que a única história, pelo que eu me lembro, é porque eu já li há muito tempo, eu não quis pegar, que tá complicado e tal, mas pelo que eu me lembro, acho que as únicas duas histórias que não estão naquele encadernado são as histórias do Pinguim e do Duas Caras. Mas a da Era Venenosa tá, a do Charada tá e a do Coringa também. Tá? Só que aí a forma como foi colocado, como eles organizaram aqui, fez muito mais sentido do que lá. Porque aqui você tem todas elas em uma sequência que ficou lógica, apesar de você ter pessoas diferentes escrevendo e pessoas diferentes desenhando. Cada um, obviamente, pegou a trama que lhe era mais conveniente, ou que lhe era melhor, ou que lhe era mais favorável e escreveu. A história do Pinguim é bem bacana. Basicamente, todas as histórias são histórias de origem ou histórias para que você possa entender um pouco mais sobre esses vilões, né? Saber um pouco mais sobre a psique desses personagens. Pô, falei bonito agora, hein? Aí a gente vai ter essa análise indiretamente. Você vai saber o Pinguim, por que ele passou a se comportar do jeito que ele se comporta, o Charada, Duas Caras, etc. Cada uma, como eu disse, com uma pegada de estrutura ideológica diferente. A do Pinguim tem um jeito, a do Charada tem outro, até porque tem que combinar com o personagem, tá? Então a do Charada, ela é muito mais na pegada de um enigma do que a do Pinguim. A do Pinguim é muito mais prática, muito mais direta, muito mais objetiva e muito mais determinista. A da Era Venenosa é aquilo que eu já falei. Para quem quiser saber mais sobre a Era Venenosa, do Batman em preto e branco, etc, etc, dá uma olhada na resenha que eu fiz do Cavaleiro das Trevas, o que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Eu vou colocar no final o cartão não, porque cartão quase ninguém usa essa porra. Eu vou botar na tela final mesmo o vídeo, que é o que a galera mais acaba usando. E aí você assiste lá, ou se você quiser pausa esse vídeo, procura. Você sabe como é que funciona o YouTube, né? Essa altura do campeonato, ficar explicando isso é perda de tempo. Então, quando você pega todas essas histórias e bota lá na sequência que eles colocaram aqui, elas se complementam de uma maneira melhor. É um material que é indispensável? Não, de longe, assim, dá pra você deixar ele passar facilmente. Uma coisa que salvou pra mim aqui foram duas partes, uma delas que a gente tem mostrando... Pera, deixa eu explicar um pouquinho como é que funciona. Tem um repórter que ele quer fazer um programa sobre esses vilões. E ele tenta entrar em contato com a galera para que ele consiga pegar essas informações e fazer o programinha dele, tá ligado? Fazer o programinha mostrando que os vilões não são exatamente aquilo que a gente imagina, que eles são um subproduto da violência que o Batman trouxe. Mais ou menos aquela pegada Cavaleiro das Trevas, tá ligado? Que fala que, ó, antigamente tinha os bandidinhos normais, depois que o Batman apareceu, aí o Coringa veio, o Bane veio, etc, etc. Naquela história que a gente também viu na Guerra Civil, né? Falando que os vilões são proporcionais aos heróis. Então, quanto maiores e melhores são os heróis, mais perigos os vilões terão que oferecer para que os heróis se comovam e por aí vai. Então a gente tem isso. E o começo da história é justamente o Batman falando para esse cara: man, desista dessa ideia, porque isso é perigoso, vai dar merda. Olha o que eu tô te falando. Não, não vou não. Eu vou fazer assim mesmo. Então vai fazer? Vá lá, se jogue. Você devia seguir meu conselho, mas já que você não quer, então vá lá. E aí a gente vê justamente o que acontece, porque como eu disse, cada história é justamente esses jornalistas, esses personagens tentando fazer uma história com cada um dos vilões, mostrando que eles não são aquilo que a gente está acostumado a ver. Para não dizer que eles foram totalmente enviesados, eles tentam colocar a população para falar, para dizer, olha, temos uma visão aqui que seria a visão neutra, a visão da população. E aí coloca a população para falar, como se fosse uma parada tipo documentário mesmo, sabe? É bem nessa pegada, não só na história como nos quadros também, na arte. Quando você vê algumas partes da arte, elas lembram claramente um documentário, como se você estivesse vendo um documentário. Deixa eu mostrar para vocês. A forma como é enquadrado, como, né, composto o quadro de maneira geral, e
vai aproximando, né? A gente está acostumado a ver muito isso em documentário. Você tem uma visão igual vocês têm aqui de mim, e aí vai focando no rosto, que é para você poder ver bem o personagem. Outro exemplo, a forma como o diálogo dos personagens é estabelecido, e aí em cada fala de cada um você tem um close, né, como se fosse um documentário, a pessoa dando a opinião dela, e aí vai indo. Então você vê isso. Quando a arte não está na questão documentário, quando não são esses personagens que estão fazendo o documentário falando, ela muda. Então o tipo de enquadramento, as cenas de ação, blá blá blá, tudo isso vai indo. Por falar em cenas de ação, foi uma coisa assim na arte que, principalmente nas histórias, tirando o Batman em preto e branco, que pra mim é melhor, nas outras, as cenas de ação, quando elas existem, elas são muito... Não é que elas são mal desenhadas, mas elas não passam uma ideia de realmente de cena de ação, saca? O estilo de arte para a ideia que passa, ou para a situação que tá, não combinou. Ficou meio assim, mais ou menos. Basicamente, eu vou resumir todo esse vídeo dizendo que esse aqui é um material bem dispensável, tá? A não ser que você não tenha comprado O que Aconteceu ao Cavaleiro das Trevas, deixa passar isso daí e gaste esse dinheiro em outra coisa. A não ser também que você, assim como eu, tenha achado esse material em promoção por R$10, aí eu acho que até, né, R$10, velho. É o buzu, se bem que tem gente que gasta uma grana em buzu que de repente não sei se vale a pena comprar não. Enfim, fiquem aí com as ponderações, pensem aí o que vocês acham, se vai valer a pena ou não. Sinceramente é um material que pra mim não valeu muito a pena, eu peguei mais porque realmente eu acho que a forma como foi compilado aqui fez mais sentido do que junto com o Cavaleiro das Trevas, onde você tem a história do Neil Gaiman, e aí aqui porque você também tem histórias do Neil Gaiman, eles juntaram tudo para dizer que era o encadernado do Neil Gaiman, mas que não fez sentido nenhum. Aqui, quando você pega todas elas da forma como elas foram organizadas, elas fazem muito mais sentido e dão uma outra visão. Mas também não é nada assim, meu Deus, indispensável, sacou? Pronto, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui, ó. Um beijo, um queijo pra vocês e até a próxima resenha do Nerd Writer.